Fala, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mind Labcast. Estou aqui com meu parceirão, Rafa. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sabemos não sabe, que né? horas, a hora que a pessoa vai estar ouvindo, ou quantas vezes a pessoa vai estar ouvindo. Mas obrigado, Ti. Estamos mais aí, mais um, hoje especial, hein? Fala aí do nosso convidado. Pois é, antes de falar do convidado, nós queria dizer que nós estamos aqui na feira hoje, no módulo da AF Buildings. Estamos boa. aqui na Expo Offsite. Vamos estar aqui do dia 31 ao dia 4 de junho. Quem quiser dar uma passadinha por aqui, conhecer também os módulos, conhecer a feira, vem que tá bem legal. Antes de começar, já vou dar outro lembrete também. Vocês podem escutar umas batidas, alguma coisa e tal, mas a gente tá aqui no stand móvel, né? A gente tá no Sambódromo do AMB. Então pode acontecer, tem gente visitando, vocês podem olhar atrás do nosso convidado, tem pessoas passando, conversando, então eles querem testar, então bate mesmo, faz barulho, mas não se assustem, não é nenhum problema técnico, viu? E hoje o bate-papo tá regado aqui, ó, de choppzinho, estamos com uma pessoa sensacional, uma história maravilhosa, vai ter o prazer de bater um papo aqui com o nosso amigo Ricardo, que é presidente, sócio, fundador e engenheiro do Brasil ao Cubo, uma empresa que tem uma história de sucesso, uma história de empreendedorismo, e a gente vai ter a oportunidade de bater um papo. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, viu? Bom, gente, muito obrigado pelo convite aí. Realmente eu estou muito feliz pelo convite, porque participar de um podcast dessa relevância, né, desse gabarito, sempre é importante para a gente trocar figurinhas aí, aprender, se desenvolver também no meio da nossa conversa e todo mundo indo para frente, né? A verdade é essa, né? Todo mundo tem que andar para frente, todo mundo se adiantar. Então a gente vai aprendendo junto aí. É isso aí. Ricardo, vamos começar um pouquinho, falar um pouquinho da sua história. Vamos falar um pouquinho do Ricardo antes da gente entrar nessa história, que eu acho que vai aí, da onde você começou, de onde você é, como é que você chegou aqui, enfim. Tá. Não, legal. É importante também contextualizar um pouco da história, porque é o reflexo do que hoje a gente vem fazendo, né? Meu nome é Ricardo Matheus, eu sou catarinense, né? Nasci no sul de Santa Catarina, uma cidade chamada de Tubarão. Tem 105 mil habitantes, realmente, uma cidade pequena, diante de outros cenários aí brasileiros. E eu iniciei minha atividade profissional em 1999, com 12 anos, né? Trabalhava na empresa do meu pai, uma empresa de estrutura metálica, então fazia galpões, coberturas metálicas, mezaninos, né? Então ali, mesmo muito jovem, o que estava ali sendo plantado, né? De certa forma, lá atrás, já tinha um pouco da industrialização, de tu fabricar alguma coisa de estrutura metálica e depois só montar na obra, né? Certo. E naquele momento, talvez eu nem tivesse entendido isso, mas hoje, olhando para trás, aquela questão do Steve Jobs, quando tu fala conectar pontos, né? De fato, sim, quando tu olha para trás, tu consegue ver que aquilo lá realmente pode ter sido um embrião daquilo que hoje a gente desenvolveu ao Brasil ao Cubo. Então, eu trabalhei 10 anos na empresa dele, mas em 2005 eu fiz também engenharia civil. Aí, em 2007, eu fui fazer um programa de iniciação científica na universidade, um sistema ainda embrionário no Brasil, que era o tema dimensionamento de uma residência unifamiliar em light steel frame. Então a gente está falando aí de 16 anos aí atrás, né? E lá eu entendi no meio acadêmico que tinha lá fora alguns sistemas mais desenvolvidos do que tinha aqui no Brasil, e ali teve uma grande mudança pelo fato de eu já ter a prática um pouco daquilo que é de construir, soldar, montar, calha, rufo, telha, essas coisas técnicas que precisa lá na frente fazer um módulo, né? E aí em 2009 faço um trabalho de conclusão de curso. O tema era realmente esse, né? Dimensionar uma residência em light steel frame para entender a questão de ação de vento e tal, das intempéries, e verificar. A gente acabou evoluindo com esse projeto e comecei a prototipar na empresa do meu pai lá. E aí 2010 até 2012... a gente fez 10 projetos de light steel frame, não somente a parte de galpões metais. Aí já estava fazendo casa em light steel frame, enfim. Só que acabou que deu muito errado ali. Talvez eu tivesse a visão e a coragem para empreender ali com ele, mas não tinha competência ainda desenvolvida. Meu pai acabou passando por um declínio financeiro e culminou no fechamento da própria empresa depois de 27 anos. Então, foi um período bem difícil para mim, realmente, porque imagina, meu pai ter que fechar a empresa por conta de uma inovação que não funcionou. Agora, deu errado, mas o sonho ainda continuava. O sonho continuava, né? Difícil, ainda estava aquilo. Eu preciso transformar a indústria da construção civil brasileira. Você estava quantos anos nessa época? Cara, eu tô falando de 2010. Então, hoje eu tenho 35. Alguém faz a conta aí pra mim, agora eu não consigo fazer. Mas enfim.
E aí foi um período bem complicado, sabe? Mas eu acabei aprendendo também de como não se fazer uma empresa. Ali eu aprendi como não se fazer uma empresa. E aí fui buscar em algumas plataformas de ensino e empreendedorismo. É por isso que eu falo, né? Não é só a parte técnica, tem uma parte empreendedora por trás, de business mesmo, que é interessante para quem está nos ouvindo. Cara, quer desenvolver uma construção modular, quer se envolver com isso, não fique bitolado apenas em fazer um módulo ou desenvolver alguma coisa do tipo. Tem uma série de outras questões que talvez seja até 80% do negócio, 20% vai fazer o módulo, né? E aí eu fiz engenharia de produção. Aí ao fazer, daqui a pouco já para e tu faz outra pergunta, senão vai ficar um monólogo aqui, mas tudo bem, vamos lá. A gente vai indo porque a história, acho que a contextualização é importante pro bate-papo. Tá bom, beleza. Aqui. Vambora. Não, daqui a pouco vai ser mais bate-papo mesmo, tá? Por enquanto tem que contextualizar. Imagina. Tá bom? Bom, mas enfim, aí mais uns 3 minutos aqui eu finalizo. Brincadeiras à parte, mas é assim, eu faço engenharia de produção. E quando eu faço engenharia de produção junto com a engenharia civil e a prática que eu tinha lá de já ter trabalhado na parte de indústria, puta, tive um estalo assim, pô, cara, vamos levar pra dentro da fábrica o negócio, né? Dá pra fazer. E aí a gente levou engenharia e arquitetura. Porque já se fazia no Brasil alguma coisa de modos, alguma coisa mais para canteiros de obra, alguma coisa tipo... Mas com arquitetura, de fato, lá em 2012, 13, o Brasil ainda não estava evoluído para isso. E aí foi onde a Brasil ao Cubo nasce. Faço um business plan lá de, lembro, 45 páginas. Naquela época, sem recurso financeiro, porque, na verdade, não era nem do zero, era do menos alguma coisa, né? Porque deu zebra. Meu pai teve que vender tudo e tal, enfim. Mas, graças a Deus, hoje ele tá felizão. E aí, cara, e eu comecei, 2013 até 2016 foi a parte de prototipagem. A gente fez os protótipos de como fazer o içamento, como é que coloca numa carreta, como é que faz o olhar, dimensão da estrutura, testa, vidro vai quebrar ou não vai, dá pra ir com a esquadria ou não vai, cerâmica. Então, 2013 até 2016 foram 3 anos prototipando sem nenhuma venda. E aí, na verdade, eu trabalhava ainda na empresa dele, então o que eu fiz ali, né? Cara, vamos encher uma caçamba de areia, uma analogia que está sendo feita, né? E quando ela estiver um pouco cheia, eu ligo a chave. Não vou ligar ela sem ter um pouquinho de areia. Certo. Então foi em paralelo, eu trabalhava como engenheiro na empresa dele e fui ligando um pouco o conceito da Brasil ao Cubo. Aí ele teve que fechar a empresa, ele fechou lá em 2014. E aí em 2016 eu já estava ali, ao virar a chave, já tinha a caçamba um pouquinho mais cheia. Já tinha um produto, já tinha prototipado, tinha trazido um investidor que naquele momento tinha pago R$400 mil por 25% da companhia. Em 45 folhas de papel, praticamente. Michel da Coréggia, ele acreditou naquele momento. Comprou o teu projeto, o sonho. Exato, cara. Quem que era? Ele comprou a Brasil ao Cubo, 25% da Brasil ao Cubo, que era 45 páginas de um business plan. O cara levou um projeto, um papel, uma apresentação e o cara foi lá e tal. Não, total. Não, e quem que é a pessoa? Michel da Coréggia. Michel da Coréggia. Hoje ele é sócio da companhia e é o primeiro investidor. E, cara, aí a gente fez um showroom e botou numa feira de construção imobiliária. E aí na feira a gente vendeu uma clínica odontológica, a própria casa. Lá no sul mesmo? Lá no sul. Uma feira micro-regional, né? Cara, e deu certo. Aí vendemos. Opa, primeira venda. Aí em 2016 nasce a Brasil Cubo. 11 de setembro de 2016. É uma data meio impactante aí, lamentável, mas foi o dia que a gente vendeu, fazer o quê? Foi o dia que chegou, né? É engraçado. E começou assim... E a gente vai entrar nesses pontos de empreendedorismo que eu acho que eles são bem interessantes, né? Porque é meio desproporcional, a gente coloca uma pessoa saindo do -1 para uma pessoa que está investindo 400 mil mesmo comprando um projeto, mesmo comprando um papel. Só que é uma pessoa que não está saindo do -1, uma pessoa que talvez esteja saindo do 1, 2, 3, 4. Aquilo não vai acabar com a vida dela ou afundar ainda mais. Você empreendendo saindo do -1 é um risco muito grande, né? Você está colocando ali tudo que você tem e pensa naquele projeto, né? É uma diferença brutal de quem senta de um lado ou de outro lado da mesa. Mas aí a Brasil Cubo em 2016, fizeram a primeira venda. Cara, só que peraí, nós estamos falando de 2016, uma primeira venda 7 ali, anos atrás, né? Nós estamos falando de 7 anos. Vai fazer 7 anos agora. Nem fez 6 anos. Nós estamos falando de uma empresa que está faturou no ano passado, você me corrija se eu estiver errado, 700, 600 milhões de foi de próximo reais. de R$500 milhão, realmente é... R$500 milhão. O que aconteceu
Cara, Da onde? Qual foi a virada de chave aí pra você que você considera, né? Cara, com certeza foi, em determinado momento, posicionamento de mercado no sentido de entender quem que a gente poderia ser. No início da Brasil ao Cubo, a gente nasceu, tava eu inicialmente, né? Depois fui trazendo vários outros sócios que ajudaram nesse desenvolvimento. Eu sempre entendi que o aprender, ganhar e dividir, ele fazia sentido. São 3 verbos que hoje ainda imperam na Brasil ao Cubo. Quando a gente fala de dividir, a gente fala de conhecimento também e até participação societária. No sentido de veio vários sócios que viraram dono da companhia. E isso realmente mudou o jogo, porque as pessoas começaram a trabalhar com uma vontade tão grande, com a expertise que eles vieram de mercado tão grande, que eu sozinho não teria competência para fazer tudo isso, né? Talvez eu tivesse ali a visão estratégica para aquilo, enxergar o mercado de uma maneira mais oportuna, mas talvez algumas áreas eu tinha déficit, principalmente de gestão. Então, pô, traz o sócio para gestão. Traz um sócio competente o suficiente para gerir tudo aquilo que a gente vai acontecer. E a gente foi fazendo isso. Então, isso realmente foi uma grande virada de chave. Mas aí, um segundo ponto, em determinado momento, em 2019, aí a gente já faturava 6 milhões de reais até 2018. E em 2019 a gente foi para 71. Mas por que isso, né? A gente enxergou que se a gente fosse uma construtora que tivesse uma inovação, ou seja, uma construtora que tivesse uma fábrica, seria mais interessante. Então veio sócios do mercado, que também de obras industrializadas, galpões, enfim, e aí viraram meu sócio e a gente começou a aumentar o faturamento, não somente com a fábrica, mas também sendo uma construtora. Porque imagina dentro de uma indústria, vai fazer um galpão, pô, vende também obra modular lá do lado, mas faz um galpão convencional, que é o que eu já trabalhava. E aí começou a criar aí a Brasil ao Cubo Engenharia, que seria a parte de construção convencional com construção industrializada, principalmente a questão da construção modular, né? E isso foi a grande virada de chave. Porque se ficasse somente na fábrica, a gente demoraria muito para escalar. E aí, ao longo do tempo, a gente foi despertando o interesse do mercado, como clientes Ambev, Suzano Celulose, Bracel, Eldorado, Gerdau, Dexco. Cara, por quê? Eles enxergaram esse potencial de entrega rápida. E a gente se transforma, nesse momento, em empresa de soluções construtivas ágeis. Esse é o nosso posicionamento hoje, até hoje. Independentemente do modelo construtivo. Então, essa é a Brasil Cubo. Sensacional. Porra, Ti. É uma história aí que vai vir. E o que você vê do mercado da construção? Porque mesmo assim, mesmo falando em soluções construtivas inovadoras ou rápidas, ágeis, aqui nesse ponto, nós estamos falando de um mercado muito pequeno ainda no Brasil. Tem um espaço gigantesco para o crescimento. Como é que você vê o mercado brasileiro aceitando esse tipo de inovação? Cara, a inovação, ela vem consigo, no momento que tu inova, a dúvida, incerteza e medo. Isso tá claro. Gustavo Caetano, um fundador da Samba Tech, ele sempre comentou que realmente, assim, quer inovar, mas entenda que a dúvida, a incerteza e o medo estarão presentes. O mercado, ele vai enxergar a inovação legal, bacana, plausível, ok, mas vai ter esses 3 sentimentos. E como se combate a dúvida, incerteza e medo? Com endosso e reputação. Endosso quem que tá comprando de ti? De que maneira ele compra? É aquela estratégia dos pinos de boliche, né? Tu ataca o primeiro pino de boliche e todos são derrubados. Então, assim, o que tu precisa fazer para trazer a recorrência? Pô, a gente trouxe um grande cliente que é a Ambev em 2018. Então, imagina a próxima venda que eu faria depois que eu falo, não, eu forneço para a Ambev dentro da indústria e por isso que tu deve comprar de mim. Acaba endossando. Chancela, né? Chancela. Isso é uma estratégia bem interessante. Cara, foca, nem que faça de graça. Inclusive, a primeira obra, as 2, 3 primeiras obras que a gente fez, foi perdendo dinheiro praticamente. Mas a gente sabia da importância de um grande player endossando o nosso produto. E aí acabou endossando para outras vendas. E hoje a Ambev é o nosso principal cliente até hoje, porque a gente acabou performando muito, né? E reputação a mídia, que mídia espontânea fala de ti? De que maneira que ela fala? E por que ela fala? A gente fez um prédio agora, o Edifício Leve, um prédio feito em 100 dias, fabricado e montado, né? 8 andares. Talvez a obra... seguramente a obra mais rápida do Brasil nesse segmento, né? De fazer um prédio. Imagina, 3 meses e meio. Absurdo. O pessoal lá de Tubarão, foi lá em Tubarão, né? E aí é uma região litorânea, 15 quilômetros tem uma praia. Foi feito em janeiro, então teve gente que foi pra praia, passar férias, voltou, tinha um prédio na cidade. Então tu imagina isso, né?
E aí saiu 93 publicações, nossa, Exame, Valor Econômico, Estadão, falando desse prédio. Então, de maneira espontânea. Então, a dúvida, incerteza e medo é combatida com endosso e reputação. É isso que a gente enxergou. E não adianta só fazer, tem que saber se vender também. Eu acho que a gente soube fazer isso também. Pô, muito bom. Legal. Como é que tá o Brasil hoje nesse jogo aí, né, da construção modular? A gente, em relação aos outros países aí, a gente tá em que lugar aí que você acha? A gente se encontra em qual patamar nesse momento? É assim, lá em 2013, se tu pegares alguma informação de algumas empresas, quando a gente estava prototipando para trás, até no YouTube, se tu botar vídeos antes de 2013, no mundo, não se via praticamente nada, né? Então, a Brasil Cubo acabou inovando no sentido de trazer essa arquitetura para dentro. Inclusive, não só no Brasil, mas lógico que tinha muitas empresas no mundo, mas não era o que aconteceu hoje. Na última década, teve um boom tão grande no mundo todo que, com certeza, grandes investidores estão olhando para a construção modular, não somente no Brasil, mas no mundo, tá? E do aspecto de relevância que o Brasil tem nisso, eu acho que a gente já mostrou com obras feitas em 30 dias, 33 dias, hospitais. Teve um hospital em São José dos Campos, né? São José dos Campos a gente fez 37 dias, 1.400 metros quadrados, 70 leitos. Então é uma coisa realmente fantástica. A gente vê lá a China fazendo, não sei, cara. E outro, nosso hospital é um hospital permanente, né? Aquele da China nem tem mais lá. Aquilo lá era uma coisa provisória, a gente não trabalha com obra provisória, faz obra. Construção modular. A gente não faz o módulo, a gente faz a construção em si. Né? Então, com certeza o Brasil ele está muito bem respaldado já nessa década com a inovação da construção modular. Tá? Eu acredito que a gente está um pouco atrás, porque não tem muitas linhas ainda. Né? O mercado é gigantesco aqui no Brasil, mas ainda é pequeno. Né? Tem muito mercado a crescer, mas a gente já está mostrando para o mercado mundial que a gente tem potencial sim de trabalhar junto com eles. Pô, você está muito bem posicionado nesse mercado em expansão, né? Então o Brasil Cubo hoje saiu, inovou, se colocou na frente, deu um passo, está bem posicionado. Cara, onde você quer chegar? É uma pergunta difícil porque em 2019, 18, a gente fez um Expresso BR3 2025. A gente inclusive fez uma brincadeira com a capa da Exame. A gente fez um pôster lá e ela desceu dentro do nosso galpão assim, lá na hora que a gente tava fazendo o evento para chamar todo mundo. Expresso porque a gente fez lá um ticketzinho, era uma passagem de um ônibus, de um trem na verdade, que os nossos colaboradores escreveriam como o mundo estaria em 2025 e se ele tivesse de acordo com tudo aquilo que a gente estava com a ideia de industrialização, ele assinaria e colocaria numa urna em 2025. E aí a gente fez uma brincadeira de como o mundo estaria em 2025, colocando a Brasil Cubo na capa da Exame e lá e tal, enfim, né? E por incrível que pareça, mês passado a Brasil Cubo foi capa da Exame, cara, em 2023. Mês de abril, né? Abril, a Brasil Cubo é capa da Exame. 2 anos antes do que a gente tava prevendo. Então assim, cara, eu não sei, lá atrás, chegar, levar uma empresa de construção civil pra capa da Exame era o nosso sonho. Hoje já são outros, né? Além da rentabilidade, que eu acho que a gente precisa também falar um pouco disso. Investidores colocam dinheiro em empresa para ser rentáveis, né? Óbvio. E a Brasil Cubo, graças a Deus, ela vem performando muito bem, entregando dividendos ano após ano para cada investidor. Então, isso é um motivo de muito orgulho. Vocês receberam, a gente estava até conversando fora daqui, a Porte, né, que você até falou. Ah, sim, a gente tem 2 sócios estratégicos, que é a Gerdau e a Dexco, né? Eles colocaram algo em torno de 200 milhões de reais na nossa companhia. Mas assim, como a gente está performando muito bem, entregando dividendos também ano após ano, eu acredito que tenha sido um grande investimento deles também. E é isso. Agora, a gente quer estar onde? Agora, estamos começando a fazer a internacionalização da empresa com a México ao Cubo. Talvez seja um sonho legal, né? Uma empresa brasileira já despontando no México. Tem vários sonhos, né? E aí, como é que é o mercado fora, o mercado mexicano? Eles enxergam, como eles enxergam? Como que é lá? Tá engatinhando ainda a construção modular? Em que pé que tá lá, hein? Cara, a construção modular no México praticamente não existe, mas a construção industrializada no México, ela existe antes do Brasil. Legal. É uma coisa, obras de estrutura metálica, steel deck, steel frame, lá praticamente é o mercado norte-americano. Na verdade, é o mercado norte-americano. Tá ali, né? Tem muito, né? Exato. É isso. Eu queria me pegar um pouquinho, voltar na história ainda. Acho que muita gente que escuta a gente fala sobre empreendedorismo. Sobre história e tal.
E histórias de sucesso, elas sempre têm ali altos e baixos e tal. Qual que foi seu maior erro, Ricardo? Onde você errou? Que você fala, cara, aqui eu errei. Deu merda, né? Aqui deu merda, velho. Puta. Porque todo mundo Teve vários, tem esses pontos. E eu acho que esses pontos são importantes porque as pessoas acabam se humanizando, né? Sim, com certeza. Teve vários, né? A gente tá falando aqui só dos momentos bons, mas com certeza teve momentos que... Só das vitórias, né? Mas assim, o principal momento que mais me pegou, que até afetou psicologicamente, é tu tentar inovar numa empresa que já tinha uma certa tradição, que era a empresa do meu pai. Uma empresa pequena, faturava 6 milhões de reais no ano, mas tu verificar que em determinado momento ele teve que fechar a empresa por conta de uma inovação que não deu muito certo, combina a questão também não só de um erro, mas afetar a família. Então, pra mim foi bem delicado ali, mas a gente conseguiu dar a volta por cima e tá tudo certo. Eu acho que a história igual a sua são pessoas assim que inspiram, né, Rafa? Pois é. Que quem tá assistindo e tal, a gente vê e fala, porra, o cara saiu, o pai quebrou, teve um problema, deu a volta, pensou, foi, igual você falou, foi plantando e tá num momento aí de franco crescimento, né? Mas assim, o cara que tá vendo a gente aí, ele quer ter uma luz. Dá uma dica, fala alguma coisa. Meu, mesmo que o cara seja de um outro ramo, tá, mas o cara quer empreender, o que você pode falar de positivo pra quem tá vendo a gente aí? Cara, eu preciso falar uma coisa que eu acho que faz sentido com essa tua pergunta. E é a questão da resiliência. Eu acho que ficou até banalizada essa palavra hoje no Brasil, que é só acreditar que vai dar certo. Muito coach, né? Isso aí, cara, eu tô cansado de ser enganado, tá? Essa é a verdade. Pois é. É questão de, é só não desistir, essas coisas. Cara, acorde 5 da manhã. Tô legal de sair, tá? Então já, primeiro de tudo, já não acredita nessas coisas aí, porque não é só isso também não, tá, gente? E assim, eu sou temente a Deus, eu sou cristão, acredito que Jesus é o único e suficiente salvador da minha vida, mas, cara, esquece esse negócio que Deus vai não sei o que Deus vai me... Cara, por favor, separa as coisas, bate no peito, é contigo, ele te dá o quê? O livre-arbítrio pra te tomar as decisões. Faça o que tu acha melhor. Agora, ele não é que vou orar que vai... Cara, então isso também esquece, tá? É o meu ponto de vista. Vocês aí podem fazer o que quiser. Eu já li a Bíblia, inclusive eu sou cristão, volto a repetir. Eu acredito e sou temente a Deus. Mas, cara, não é só isso. E a questão da resiliência, a gente precisa falar uma coisa. A questão... Eu sempre tive o fail fast, né? Falhar rápido. Tu pode falhar, mas falha rápido, cara. Plantar feijão em asfalto, esperar brotar... Não é resiliência nenhuma, é burrice, nunca vai. O terreno é infértil. Então identifique os terrenos inférteis. Antes de ser resiliente, 2 anos vai dar certo. Não, cara, e aí o terreno infértil pode ser até ser tu, ou o mercado. Pô, eu sou bom tecnicamente para fazer, por exemplo, na questão da construção modular, fazer um módulo desse, eu acho que tem muita gente técnica que faz. Cara, mas assim, não é só isso. Talvez isso seja 20% do negócio. Tem 80% aí por trás, que é uma coisa gigantesca aqui em termos de empreendedorismo, gestão, inovação, capacidade de angariar pessoas, engajá-las para uma mesma causa, de liderança. Se desenvolva outras áreas também, não fique só bitolado na parte técnica. Então tem uma série de coisas que eu gostaria de falar. Mas por último, e aí com todo respeito a algumas pessoas que podem até se sentirem, mas todo cadáver no Everest é alguém que não desistiu a tempo. Às vezes faz sentido desistir. E parar com essas histórias, cara, é só... Às vezes desiste, falha rápido, vai até ali, desiste e começa outra coisa. Não fica bitolado naquilo, batendo naquilo só porque a resiliência impera. Então acho que é um pouco disso. É a diferença entre resiliência e teimosia. Será qual que é a diferença entre resiliência e teimosia? É o resultado? Porque você fala assim, olhar pra trás depois que deu o resultado e falar assim, isso aqui foi resiliente. Não, peraí, você tem que tomar a decisão, você tem que julgar o cara no momento que ele tá tomando a atitude ou no momento que ele tá tendo. Depois que acontece, fala assim, isso aqui foi teimosia, isso aqui o cara... Pô, mas aí é difícil não falam, de fazer. Como que é? Andar pra trás no xadrez também é golpe, pô. É isso. Entendeu? Então tem um caminho que eu acredito muito por aí. Nós somos empreendedores também, temos empresa, fazemos ali. Estamos na mesma batalha aqui do empreendedorismo. E nós falamos sobre o assunto, sobre resiliência, acreditar e lutar e fazer.
Mas eu acredito hoje eu acredito muito em fatores aleatórios combinando em situações específicas. Então, cara, às vezes você dá sorte, às vezes é um momento, às vezes você precisa estar atento ali, você está preparado para aquele momento. Às vezes você precisa analisar, voltar atrás, falar, cara, não é isso, sou eu, não sou eu, é o que é. Puta, agradecer, ou pegar o trem a hora que ele passa, né? Tem situações ali que você precisa embarcar e falar, cara, é isso. E tem situações que você não vai saber a resposta. Simplesmente vai acontecer, você vai embarcar e você não tem aquela resposta. Porque se você ficar tentando analisar ali a aleatoriedade dos fatos, uma condição probabilística ali das coisas darem certo ou darem errada, e sempre analisando a gestão de risco do negócio, também você não vai dar aquele salto. O salto, ele tá em um lugar que você, cara, em algum momento você precisou se arriscar aqui. E era essa a pergunta que eu tinha pra te fazer. Em algum momento você teve dúvida? Em algum momento você olhou pra trás e falou, cara, aqui eu vou ter que me arriscar, mano. Aqui, puta, ou assinar com um grande sócio, ou em uma obra que você fala, cara, isso aqui não vai dar certo, não tenho certeza. Ou até na questão de assinar aqui com a Ambev, por exemplo, isso aqui eu vou fazer de graça, porque eu vou fazer, mas também se eu não tiver outro cliente aqui, o bagulho vai ficar ruim pro meu lado aqui. Em que momento, ou se teve algum momento que você teve isso? Cara, tu pescou praticamente todos os momentos, né, cara? Exatamente. Esses 3 pontos, com certeza, é. É na hora de assinatura de um cliente, tu subsidiar para entrar. É na hora de fazer um prédio de 8 andares de módulo dentro de uma fábrica. Foram 56 carretas transportadas, acopladas. E em 15 dias, praticamente, a gente subiu. E depois foi a parte de acabamento, mas... E tudo funcionar. E tem engenharia. Como é que funciona isso, cara? Imagina o medo que não tem por trás. Nossa senhora. É uma loucura, mas assim... Cara, no termo de engenharia, existem cálculos que tu pode diminuir os riscos, né? Mas engenharia ainda tem riscos, né? Mas assim, a gente fez double check em termos de engenharia. Nossa engenharia, outra engenharia. Na verdade, a gente fez 3 vezes pra validar. Cara, porque assim... Arrisque tudo. Tem uma frase na Brasil ao Cubo que é arrisque tudo nas camisetas e tal, mas aqui dentro tá escrito, mas antes certifique-se que terá estrutura para bater as asas. Então isso a gente apoia cada um dos nossos colaboradores para arriscar, mas cara, será que a gente vai ter estrutura? O que é estrutura? É correr risco calculado. Dá para calcular esses riscos. Por exemplo, lá no caso do prédio, o level que a gente fez de 8 andares, como é que a gente mitiga o risco? Pô, faz 3 cheques de engenharia, todos os 3 validando, é melhor que um, não é? Então dá pra ir validando isso. E assim, cara, foco também é dizer não pra coisas boas, né? Isso é ter foco. Foco é dizer não, sim pra coisas... Não, é pra coisas... Dizer não pra coisas boas, cara. E cabe a nós, líderes, de fato, desenvolver o time pra que ele tenha o foco necessário. Porque vai aparecer tanta coisa legal no meio do caminho que praticamente é melhor do que aquele foco inicial que tu teve. Se tu não tiver a mente realmente engajada para aquilo que é o foco, tu vai dissipar pensamentos, até energia, e tu não vai conseguir realizar aquela questão. Então, na Brasil ao Cubo, a gente tem isso muito claro, né? Então, é isso. Os medos ocorrem, mas é só dali. Demais. Vocês estão... Qual a sede de vocês? É onde? Cara, a gente tá em Tubarão, que é a cidade onde eu nasci, né? E a nossa sede é lá. Mas assim, como a gente tem muitos negócios em São Paulo... E a gente tem a Dexco e a Gerdau aqui como sócios, então a gente acaba tendo um apoio dos escritórios deles para alguma venda, alguma reunião, né? Vocês estão quantos colaboradores hoje atualmente? Cara, a última vez que eu verifiquei tem 1.100 funcionários. É bastante gente. Lá no Level, que é o edifício corporativo, cerca de 200 pessoas. O restante está na fábrica ou nas obras, né? Então, basicamente isso. Então a gente tem um compromisso social também muito grande, né? Pois é. E empreender é empurrar o país para frente. Isso tá muito claro para nós, né? Só que a gente tem um compromisso muito grande também, né? É o que eu falo, eu bato na tecla, mas o Brasil é pulsante, né? Você vê, a gente entrevistou o presidente do Cresce São Paulo, ele falou que o mercado de locação, venda tá subindo. Ontem a gente entrevistou também da metalurgia, né? Falou que o mercado de autopeças também tá gigantesco. Eu falo, o Brasil ele é pulsante, né? A gente tem que perder esse complexo de vira-lata, né? Que a gente sempre acha que o de fora é melhor que o daqui de dentro. Cara, é só arregaçar as mangas e fazer acontecer. Eu acredito no brasileiro pra caramba. Eu sou muito brasileiro. Esse senso de brasilidade que tem em mim, que nos nossos sócios lá,
É muito grande. Acreditar no potencial de cada um dos nossos brasileiros e engajá-los para que eles... E assim, tem pessoas que não conseguem ter foco. E se a maior competência de um líder é capacitar o seu liderado para que ele exerça uma função focada. Sem que... Porque às vezes até a liderança atrapalha no foco do liderado, Pois cara. é. Tu nada tá fazendo aqui, tu chega, faz aqui. Cara, mas não... Aí ele olha pra ti, pô, mas tu não mandou fazer isso aqui. Então, tem líderes que acabam... E hoje eu percebo, em 2023 a gente tá, né? Que o sucesso da Brasil ao Cubo foi dizer não pra coisas boas. Com certeza. Demais. É isso aí. Importante, vamos colocar aqui, ó. Dizer não às coisas boas aqui. Vai ficar Pulseira, né? vai ficar marcado. vai ficar Agora marcado. tem uma questão que eu Não. queria falar que tu puxou do xadrez, cara. Eu sou... Quem joga xadrez é o tal do enxadrista, né? Sim. Parece que o enxadrista é o cara que tem uma enxada e vai lá e, sei lá... Enxadrista, é um nome diferente, né? É o enxadrista. Mas enfim, brincadeiras à parte. Mas é importante nós, como líderes, identificar as peças do xadrez da nossa companhia, cara. Quem são as suas torres, os bispos, os cavalos, os peões, rainha e rei. As torres, quem são as fortalezas que realmente entrega? A torre, ela vai pra frente e pro lado. Mas ela vai de maneira forte, plausível, né? Os bispos, eles andam também quantas casas quiser, mas é só diagonal. Ou na Casa Preta, ou na Casa Branca. Eles até andam, mas são um pouco engessados. Provavelmente vocês vão estar começando a fazer a analogia de quem são essas pessoas na sua empresa, cara. Né? E aí depois o cavalo. O cavalo, estatisticamente, é uma das peças que mais rápido ela cai no xadrez. Por quê? Ele anda em L, passa por cima de muitas peças, ou seja, passa por cima de algumas pessoas, por meio de alguns atalhos. Ele até vai lá, dá mate num rei, só que é complicadíssimo. Então identifique também quem são as pessoas que querem pegar alguns atalhos na tua empresa, que estão performando e, cara, daqui a pouco vai cair do cavalo. Aquela questão do cair do cavalo, talvez isso. Cara, a rainha praticamente é o CEO da companhia, né? Ele consegue andar para todos os lados, vai e volta para um lado, para o outro, quantas casas quiser. Agora o rei, cara, eu acho que ele é muito no presidente do conselho, talvez, assim. Ele até anda para todos os lados, mas ele só dá uma andadinha de lado. Ele não anda, consegue tudo, entendeu? Ele vai até ali. Até ali. Né? Pra todo lado, mas ali. Até Não ali. sai muito. Falta uma peça que talvez seja mais importante, que são os peões que estão na frente, né? E assim, numa guerra, os cavalos vão à frente e os peões vão em seguida. E eles se doam o suficiente pela empresa e vão. Só que sabe o que é mais incrível num tabuleiro, cara? E como eu jogo muito xadrez, a gente percebe isso. Que o peão que tá ali na frente, se ele chegar no final do tabuleiro, ele se transforma numa rainha, cara. Ele pode ser o CEO da companhia. Cara, se entender isso, se essa analogia de alguma forma fizer com que as pessoas pensem como hoje está a minha empresa com o tabuleiro e engajar o peão para que ele se transforme numa rainha no final do tabuleiro, eu acho que é importante enxergar dessa maneira. Porra, que demais. Aí, Legal. ó. Essa foi... Já aprendemos uma nova, tá vendo? Eu falei de xadrez aí, uma coisinha que eu sabia. Ele já deu aula de Já xadrez. deu aula. Você vê, não é só de... Você joga Analogia, xadrez? Você joga xadrez? Eu só sei essa frase. Maravilhoso. Nem dama, mal dama, pelo amor de Deus. É que pôquer, empreendedorismo e xadrez, eles têm muita coisa a ver. Sim. Eu jogo pôquer, jogo xadrez e jogo... E empreendo. Cara, é muita coisa a ver. Correr risco calculado, fazer leitura de pessoas num pôquer, se vender, dizer que tu tens isso, mas às vezes é um blefezinho numa negociação, se empoderar. Cara, a melhor ferramenta para desenvolvimento prático das faculdades deveriam ter, ao meu ver, xadrez, as faculdades de MBA, de administração, de empreendedorismo. Cara, xadrez e pôquer, porque na prática tu verifica quem és tu. Quero ver se tu realmente tem culhão para chegar e apostar, controle de banco para não quebrar. As fichas são o teu banco, isso é o teu caixa. Cara, eu acho... Pra mim ajudou pra caramba, tá? Então se fica como dica aí, xadrez e pôquer vale a pena. Muito legal, muito legal. E é sobre isso mesmo. No final das contas, você estava falando, você bateu um ponto importante aqui, que às vezes 20% do negócio, para quem está querendo empreender, aí, principalmente nesse mercado, seria a parte de engenharia, né? Nós estamos falando aqui que tem uma parte gigantesca que é pessoas. Que e como você manter essas pessoas motivadas, focadas, aonde você precisa dar um passo para trás, aonde você não precisa dar um passo para trás. Então nós estamos falando aí de movimento e não sobre o negócio em si ou sobre a indústria em si, né? Estamos falando sobre pessoas. E saber extrair também, eu acho, né?
que é o que a pessoa tem de bom, né? Porque às vezes a pessoa tá jogando numa área ali que não é a dela, não adianta. Você quer que a pessoa te dê lápis, ela só sabe trabalhar com caneta, não adianta. Cara, esse é um ponto interessante. Quando em 2010 eu fiz um curso chamado Empretec, do Sebrae, organizado pela ONU. E lá eu aprendi que existiam 10 características que eram marcantes dos maiores empreendedores do mundo. 10 características que eram similares. E das 10, eu identifiquei que eu tinha 7 muito bem afloradas. 3 delas nem tanto. O que eu fiz? Ao invés de focar pra melhorar nas 3 que eu tinha, eu entendi que eu precisava ter um sócio pra suprir meu déficit, cara. Deu, pra quê? A minha natureza, a natureza do César Cielo, cara, é 50 metros livre. Sabia que 100 metros livre ele não performa tanto, mas é o mesmo nado. Só que ele focou na natureza dele. É 50 metros livre. E ponto final. Então, focar nas tuas principais qualidades e talvez nesse mundo empreendedor, deixar para algum sócio no teu déficit, será o melhor complemento que pode haver numa empresa. Pode ter Isso certeza. é colaborativo. Nós falamos sobre mercados colaborativos, empresas colaborativas, ou você saber até onde você vai e a energia que você vai gastar para tentar desenvolver algo que não é natural seu, talvez não seja o suficiente, ou talvez você acaba perdendo muito tempo para onde você vai fazer. Porra, legal, Ricardo. Eu queria entrar num outro ponto aqui, cara. Você é novo pra caramba, igual a gente aqui tá ali. Você tem um negócio gigantesco na mão, você vive aqui, vive em Santa Catarina, tá viajando o Brasil inteiro, México. Como é que você equilibra a sua vida entre social, entre esporte, sempre trabalho? Cara, o esporte, eu adoro esporte, mas não tô praticando mais. Então eu vou ter que voltar a fazer esporte. Trabalho é um tesão do caramba trabalhar. Cara, é legal pra caramba. Imagina, depois que tu romper a bolha assim, né? Demora pra romper a bolha. A hora que rompe a bolha fica legal pra caramba. Antes ainda era prazeroso, mas hoje tá muito mais prazeroso, tá? Porque não tem a questão da dívida, não tem a questão de eu ter que pagar. Correndo atrás do rabo. Tu é louco, cara. Consegui romper isso aí. Então tô. Ufa, vamos nessa. Gerente do banco ligando, Tu cheque é especial, vai. Não, nem me fala. Uma vez pagamento de 2017, cara. Peguei 4 cheques emprestados de um cara. 4 de 10 mil reais. 40 mil reais ele me deu, né? E dei 4 cheques lá pra fazer a folha dos caras. Imagina isso. Porque senão ia atrasar no AJ. Então é umas coisas assim. Hoje, cara, eu quando pergunto isso, meu Deus, é o melhor momento da minha vida, né? É uma preocupação a menos. E essa então eu resolvi. Beleza. A questão profissional, cara, como eu sou o CEO da companhia, eu fico muito mais hoje na parte institucional. Existe o operacional tático e estratégico, né? Eu já flutuei essas esferas e hoje eu tô muito mais na estratégia da companhia. Tem as minhas torres lá do xadrez que entregam pra caramba. E performam bem melhor do que eu, inclusive. Então eu nem incomodo mais. Os caras são foda naquilo que fazem, pra que eu vou lá? Agora, em termos de estratégia, pra onde a gente vai, que fábrica a gente vai fazer, onde vai fazer, que layout que a gente precisa, que tipo de mercado. Então, eu flutuo nessa área. E institucionalmente também é legal. Por exemplo, estou participando aqui de um podcast desse gabarito. É importante para a companhia pra caramba, velho. Imagina, eu tô conseguindo mostrar por meio da minha fala e as perguntas e o diálogo que a gente tá fazendo o que a Brasil ao Cubo faz e eu, de graça, cara. Isso é importantíssimo, entendeu? Então, alguém tem que fazer isso na empresa. Então, é isso que a gente tá focado. Então, eu tô focado muito no institucional. Então, tá fácil pra caramba. Tá muito, cara, muito melhor que eu tô. Tá maravilhoso. Céu de brigadeiro aqui. E agora, voltando um pouquinho, como que vocês estão usando a sustentabilidade a favor de vocês aí nesse momento? Cara, a Brasil ao Cubo, pelo fato de ela ter um produto que, de fato, a sustentabilidade sempre teve evidenciada, com menos desperdício, a adição de água não existe na obra. Ela nasce com a sustentabilidade evidenciada. Mas, por incrível que pareça, a gente nunca fez a propaganda em cima disso. Como a gente nasceu com a sustentabilidade, a gente quis ser na essência, né? Deixa o mercado falar sobre isso, não nós falar. Então, nosso posicionamento hoje é não comentar muito sobre a questão do produto sustentável. Deixa o mercado falar por nós. E aí já está começando a ter movimentos, a questão do ESG que a gente está implantando lá na nossa companhia. Pô, a parte de governança corporativa nossa tá muito bem legal. Pô, a parte social, a gente faz o último programa que a gente fez foi o programa Mulheres à Obra. Pegamos 40 meninas lá no Ceará, em vulnerabilidade econômica, assim, né, cara? Pô, capacitamos elas
30 dias fazendo treinamento de pintura, de instalação de gesso, de assentamento cerâmico. A gente bancou ali o curso para elas aprenderem e depois a gente fechou 25 delas, cara. Cara, então... Que demais. Então isso é de fato... Cara, isso é uma coisa que dá um puta tesão em termos de empreendedor, né? Cara, imagina ajudar isso. E tem pessoas, isso já faz quase um ano, e tem as meninas que trabalham com a gente pintando, botando cerâmica, e talvez o primeiro emprego delas, que sempre foi do lar, entendeu? E elas estão sentindo... Então é importantíssimo trabalhar com isso, né, cara? A gente tá... O ESG da Brasil Cubo, ele tá evoluindo forte, assim. É demais, né? Demais. Eu acho que como empreendedor, se você não tem essa visão... Você fica muito na linha ali do financeiro, do sucesso da empresa, para ali financeiramente, mas chega um certo momento que aquilo, passou, né? Se você não tem algo a mais ali que você queira construir, ou você tem esses pontos de sucesso, né? Tô conseguindo pôr gente no mercado de trabalho, ou vou conseguir revolucionar o mercado da construção. Você, trava ali, é bonito de ver. Outro número marcante na Brasil Cubo é que 33% da nossa companhia é gerido por mulheres, cara. É uma coisa maluca, mas isso aconteceu de uma forma tão natural. Por quê? Porque ela é importância. Tem áreas de atuação na companhia que mulheres performam melhores que homens, cara. E ponto final. E por meritocracia lá estão. A gente tem líderes realmente, mulheres, cara, bem desenvolvidas que performam melhor do que o homem, assim. Cara, então isso é importante também, enxergar isso, né? Cara, nesse mundo que realmente que acaba envolvendo o machismo, enfim. Cara, a Brasil Cubo já nasceu com o DNA de que é tudo igual e se tiver méritos vai chegar. E isso acabou ocorrendo na Brasil Cubo e hoje 33% já é mulher. Eu tô muito feliz com esse dado, última vez que eu revisitei. E a gente quer chegar aí numa equidade, cara. Legal. Eu acho que vai fazer sentido porque tem características das mulheres que são muito mais desenvolvidas que nós homens. Então a gente tem que dar importância. Chegou a comentar sobre esse assunto, as mulheres no mercado da construção civil. Se tem um mercado ou uma indústria machista, esse mercado é da construção civil, né? E a gente vem batendo muito nessa tecla, tanto nas nossas empresas, ouvindo você agora, as mulheres que a gente conversa aqui. E cargos de liderança, né, cara? Tem que botar lá. Claro. Gerente de suprimento é uma líder mulher. Gerente de engenharia e arquitetura é uma mulher. Não, e às vezes mão na obra mesmo. Nós estamos falando aqui de organização também. Eu não sei, eu falo por mim. Eu sou uma bagunça humana. Eu acho mulher muito mais organizada. Exato, eu sou isso também. Sabe, não tem nem o que falar. Eu acho ela bem mais competente, mais organizada. Pra mim, elas têm que estar em todos os lugares mesmo. É isso aí, cara. Porra, demais, Ricardo, demais. Estamos chegando aqui já ao nosso final. Você vai ver que o papo vai rápido, né? A gente falou assim, vai rápido. Pô, como é que não foi uma entrevista, né? Um bate-papo meio... né? Foi... Não, irado, cara. Isso aí deixa a gente confortável, né, para o diálogo. Porque não fica uma coisa chata, né? Senão vai ficar uma pergunta e a gente vai ficar aqui, cara, maçante. E vocês dão a liberdade realmente a gente falar o que quiser. Então, cara, é irado esse podcast aqui. Gostei muito. Pô, demais, cara. Quer deixar um recado aí, cara? Tipo uma mensagem, alguma coisa? Se não quiser também, tá tranquilo. Não, é bom que esse se não quiser, tá tranquilo, foi os 3 segundos necessários pra eu pensar no que falaria. É isso, E é importante. É isso. E agora eu tô falando porque eu tô revisitando o que tava lá na mente e vou falar. Vai quer uma cervejinha, quer mais um chopinho, ele vai trazendo. Não, cara, mas eu vou trazer uma coisa que eu sempre trago comigo, e é do mestre Osiris Silva, que é o fundador da Embraer, cara. O cara, lá na década de 60, ele resolveu, ao invés de ser piloto de aeronave, né? Ele resolveu fazer uma fábrica, que é a Embraer. Pô, ele fez o Brasil voar na década de 60, cara. Tem que estender um tapete vermelho pra esse cara, tão grande, mas tão grande, cara, que assim, ele chegou a ser a 3ª maior empresa de aviação do mundo, né, cara, a Embraer. Então esse cara, ele me ensinou muito e eu tenho ele como referência, estudando os cases dele, eu tive o prazer de conhecê-lo também. E esse cara me ensinou muito. Mas tem uma frase dele que é muito impactante. E ele fala que a educação transforma. E é só isso mesmo. É na essência. A educação transforma. Aconteceu comigo e provavelmente aconteceu com várias outras pessoas. Porque ela transformou a minha vida de tal maneira por meio da educação. E eu acho que assim, se tem uma coisa pra gente acreditar no país cara... Quer saber pra onde que o país tá indo? Pergunte onde estão os professores, cara. Pra onde o país está indo? Cara,
Então faça uma pergunta antes. Onde estão os professores? A gente precisa evidenciar isso no nosso país, entendeu? Valorizar de fato o mestre que está lá ensinando diariamente, muitas vezes com burnout, porque realmente deve ser maçante pra caramba. Então eu acredito muito num país que a gente tem a evidência maior, dá um palco maior para os professores. Então é isso que eu queria falar. Porra, Legal. maravilhoso. Tá vendo aí, gente? Histórias inspiradoras. Mais alguma coisa, Rafa? Porra, eu queria agradecer. Agradecer por ter aceito o convite, por ter vindo aqui bater um papo com a gente, por ter conversado tão abertamente sobre todos os assuntos. O podcast vai estar sempre aberto aí para você, pra gente voltar a falar com mais tempo, com, enfim, tudo que a gente puder. Eu tenho certeza que o pessoal em casa que quiser entrar em contato com você, nós vamos deixar os contatos aqui embaixo. Você fique à vontade também de passar todos os contatos da empresa. Mais uma vez, obrigado. Isso aí. Bom, beleza então, gente. Esse foi mais um Mind Labcast. Obrigado, até a próxima. Tchau, tchau. Valeu! Valeu, tchau, tchau.